Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais um culto em vídeo, e quero acolhê-los também com a palavra da semana, palavra que é o lema da nossa semana, de Apocalipse 22:13, onde nós lemos: Jesus Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e ômega são as duas letras do alfabeto grego. Alfa corresponde à nossa letra A, a primeira letra, e o ômega, que no alfabeto corresponde ao nosso O, mas é a última letra do alfabeto grego. E Jesus diz: eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós percebemos que Deus usa como instrumento da criação lá em Gênesis o poder da palavra, o poder do verbo. Deus fala, Deus usa o verbo, a palavra, e as coisas passam a existir. E o Evangelho de João nos diz que essa palavra, esse verbo poderoso usado para criar todas as coisas, é o próprio Jesus Cristo. João nos diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo a Jesus. Por meio do verbo todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. E aí, lá no capítulo 1, no versículo 14 do Evangelho de João, ele continua dizendo: e o verbo se tornou ser humano, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o nosso Deus, esse Deus que é o início de tudo, que estava presente na criação, e esse Deus que será o final de tudo, com a sua vinda, onde nós experimentaremos, a partir da fé em Jesus e a partir da ressurreição, uma nova criação, uma criação perfeita. Afinal de contas, vivemos numa criação corrompida, em decadência devido ao pecado e, consequentemente, a todo o mal que advém do pecado. Por isso Jesus também será o último, aquele que há de vir em majestade e poder, para nos dar a vitória sobre a morte. E a partir da sua vinda e da ressurreição, nós poderemos experimentar a vida eterna em uma nova criação, como nos diz em Apocalipse, uma nova Jerusalém. Com essa palavra eu saúdo vocês, e assim nós oramos, invocando a presença do nosso Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez nós nos achegamos na Tua presença, em torno da Tua palavra que é viva e eficaz, que nesse culto em vídeo a Tua palavra possa falar aos nossos corações e mentes, possa operar uma verdadeira transformação na nossa mente, a fim de que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim oramos, Senhor, invocando a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei.
sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e comigo. Amém. O povo de Israel viveu longo tempo longe de sua terra. Passaram 70 anos no exílio babilônico. Comerciantes, líderes e pessoas influentes que tinham alguma profissão foram levados para a distante Babilônia. Também profetas e sacerdotes foram junto. Entre eles estava o profeta Ezequiel. Os exilados perguntavam, mas por que Deus permitiu isto? Por que isto aconteceu com a gente? Então os profetas falavam do castigo de Deus, do juízo de Deus, porque adoravam falsos ídolos, esqueceram os mandamentos, maltratavam as pessoas pobres, porque pisavam os mais fracos, porque eram maus pastores. Sim, a Bíblia usa o termo pastor para líderes e governantes políticos. Ezequiel diz que os pastores de Israel se aproveitavam das ovelhas, tosqueavam a sua lã, comiam a sua carne, mas não cuidavam bem do rebanho. Ezequiel também, por outro lado, anima as pessoas, fala de esperança da volta para casa. Vamos ouvir o profeta no capítulo 34 que eu passo a ler. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as que foram desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. E visto que com o lado e o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte.
Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Caros irmãos e irmãs, Deus diz pela boca de Ezequiel: chega de abandono das minhas ovelhas, chega de exploração, chega de violência e injustiça. Vou tirar minhas ovelhas destes maus pastores, e eu mesmo vou assumir o trabalho de cuidá-las e protegê-las. Vou alimentar minhas ovelhas, e elas terão segurança e paz. Quase 500 anos depois do tempo de Ezequiel, nasce uma criança de família pobre numa estrebaria na vila de Belém. Pastores de ovelhas, como estes que o profeta descreve, são a primeira visita ao recém-nascido. Este menino é descendente do rei Davi, e ele mesmo, depois da cruz, da ressurreição, depois da ascensão, se torna o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, em Jesus Cristo se cumprem as antigas promessas de um novo Rei, Rei justo e bondoso, que viria reinar não só sobre Israel, mas sobre toda a humanidade. É bem isto que nós celebramos no domingo Cristo Rei. No final do ano eclesiástico, nesta criança frágil está o pastor e rei. Na fraqueza e no abandono está agindo a força de Deus. Justamente ao povo que se sente abandonado e esquecido por Deus, é anunciado um novo tempo e a certeza de que o Deus pastor nunca abandonou suas ovelhas. Nestas aparentes contradições está o centro da nossa fé cristã. E nós também vivemos tempos de exílio neste mundo. Aqui somos peregrinos e estrangeiros. Por isso, Paulo disse aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 3:20. Com esta verdade no coração, nós chegamos ao final de mais um ano da Igreja. E sob essa verdade e promessa, nós celebramos o domingo Cristo Rei, o domingo da eternidade. Nós pensamos no céu, nós desejamos o céu, nós desejamos o reino de Deus. Mas poderíamos nós esquecermos o reino nesta terra? Estamos autorizados a esquecer os reinos humanos, seus desmandos e as dores que provocam? Não, de jeito nenhum. Ezequiel, o sacerdote e profeta do exílio, continua sendo muito atual quando acusa maus governantes, maus pastores. Mas também ele diz que o relacionamento entre as ovelhas, entre as pessoas, não era digno de elogios. Ovelhas gordas e fortes comiam todo o alimento, e as ovelhas fracas e magras eram empurradas para o lado, para longe da comida, para fora do rebanho. O que isso significa para nós hoje? Como é o nosso olhar para as pessoas desprezadas, sofridas, que estão à margem da vida? Uma antiga história judaica contada por Henry Nouwen pode nos ajudar nesta direção. Certo dia, um jovem fugitivo, tentando esconder-se do inimigo, chegou a uma pequena aldeia. As pessoas foram boas para ele e ofereceram-lhe um lugar para ficar. Mas quando os soldados que procuravam o fugitivo perguntaram onde ele estava escondido, todos ficaram com muito medo. Os soldados ameaçaram queimar a aldeia e matar todos os homens de lá, a não ser que o jovem fosse entregue a eles antes do amanhecer.
As pessoas foram ao ministro, ao pastor da aldeia, e perguntaram-lhe o que fazer. O ministro, tendo de escolher entre entregar o rapaz ao inimigo ou ter o seu povo morto, retirou-se para o seu quarto angustiado e pôs-se a ler a Bíblia, esperando encontrar uma resposta antes do alvorecer. Depois de muitas horas, de madrugada, seus olhos pousaram sobre estas palavras bíblicas: é melhor que morra um homem do que o povo todo se perca. Então, o ministro pastor fechou a Bíblia, chamou os soldados e lhes disse onde o rapaz estava escondido. E depois que os soldados levaram o fugitivo para ser executado, houve uma festa na aldeia, porque o ministro havia salvado a vida das pessoas. Mas ele não celebrou. Tomado por uma profunda dor e tristeza, ficou em seu quarto. Naquela noite, um anjo veio até ele e perguntou: o que você fez? Ele respondeu: entreguei o fugitivo ao inimigo. Então o anjo disse: mas você não sabe que entregou o Messias? E como? Como eu poderia saber? Replicou ansiosamente o ministro. O anjo então lhe disse: se em vez de ficar lendo a sua Bíblia, se você tivesse visitado este jovem ao menos uma vez e tivesse olhado para dentro dos seus olhos, você teria sabido. Sim, é no olhar atento e misericordioso nos olhos de quem sofre que vemos o próprio Cristo como presença real. Quando somos capazes de olhar as pessoas nos olhos e reconhecer suas reais necessidades, então entendemos o que Cristo fez por nós, o misericordioso pastor e o justo Rei e Senhor entregou-se por nós, por amor. Que Deus nos ajude a colocar um pouco disso em prática, neste olhar misericordioso aos nossos irmãos e irmãs. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente, hoje e eternamente. Se chegar o dia final para o mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor,
Seu é o reino e o louvor, é Senhor somente, hoje e eternamente. Assim chegamos ao final de mais um culto em vídeo e nós queremos encerrar este momento com uma palavra de oração. Coloque diante de Deus aquilo que pesa no teu coração, aquilo que te aflige, te angustia. Faça isso na certeza de que Deus está contigo e de que Ele ouve atentamente ao teu pedido de socorro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, Tu nos conheces, Tu sabes o que enfrentamos, Tu sabes, Senhor, das consequências das cheias, das chuvas, na vida de muitas pessoas, muitas famílias, famílias que perderam tudo, famílias desabrigadas, famílias que se veem agora em situação de extrema crise. Te pedimos a Deus para que Tu tenhas compaixão dessas pessoas, tenhas misericórdia delas e permita, ó Deus, que elas tenham a capacidade de recomeçar, de reconstruir. Ó Deus, te pedimos também para que aqueles que não foram atingidos, que sejam sensibilizados, que sejam, ó Deus, tocados por Ti para auxiliar as pessoas que tudo perderam. Que nós possamos nos colocar à Tua disposição como servos fiéis que trabalham em prol do Teu reino, em benefício das pessoas desfavorecidas. Nos ajude a ser bênção por onde andarmos. Também, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos pessoas que entre nós, familiares nossos ou pessoas conhecidas, que neste momento enfrentam problemas de saúde. Te pedimos a Deus para que eles sejam fortalecidos, amparados e sustentados pelas Tuas mãos. Te pedimos a Deus para que Tu dê a essas pessoas a certeza de que Tu estás presente, que Tu te importa e que Tu, ó Deus, no momento certo, irá também intervir e, se for da Tua vontade, cremos que Tu também poderás realizar cura, milagres na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, entregamos também famílias que talvez enfrentem problemas de relacionamento em casa. Te pedimos a Deus para que Tua paz seja derramado sobre essas casas, sobre essas famílias e que elas encontrem em Ti paz, tranquilidade para lidarem com os conflitos, para sentarem, para conversarem e assim, quem sabe, ó Deus, que relacionamentos possam ser restaurados. Confiamos em Ti, confiamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que pesa dentro de nós, aquilo que nos angustia, na certeza e na gratidão por Tu seres nosso Deus querido, Deus que se inclina, Deus que se importa conosco. Dá-nos a capacidade de crer e confiar que Tu és Deus que ouve a nossa oração. Deus que nos conhece e justamente por isso nos dará exatamente aquilo que precisamos. Confiamos, ó Deus, aos Teus cuidados, assim, todas as coisas, e oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E recebam também a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor olhe para ti com olhos de amor, graça e bondade, e que Ele te dê, te preenche e te acompanhe com a sua paz. Fiquem assim com a paz, com a graça do Senhor Jesus. Sirvam a Ele com alegria, por onde quer que vocês andarem. Amém.